No coração de um mundo turbulento onde reinos se erguiam e caíam, uma voz se levantou, não por escolha, mas por chamado. Esta é a história de Jeremias, o profeta das lágrimas, um homem cuja vida foi uma mensagem, cujo coração quebrou pela nação que amava. Jeremias nasceu em uma família de sacerdotes em Anatote, uma pequena cidade perto de Jerusalém. Desde jovem, ele sentiu o peso do divino. Deus o chamou antes mesmo de ele nascer, com uma missão assustadora: arrancar e derrubar, destruir e arruinar, mas também construir e plantar. Ele era apenas um menino, tímido e inseguro. "Ah, Senhor Deus", ele disse, "eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem." Mas a resposta divina foi imediata e poderosa. "Não diga que é jovem. Aonde quer que eu o enviar, você irá. E o que quer que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para resgatá-lo." Naquele momento, o destino de Jeremias foi selado. Ele se tornaria a consciência de Judá, uma voz clamando no deserto da desobediência. Sua missão começou durante o reinado do justo rei Josias, um tempo de reforma e esperança. Mas mesmo com as mudanças positivas, Jeremias via a superficialidade da fé do povo. Eles adoravam no templo, mas seus corações estavam longe de Deus, cheios de idolatria, injustiça social e corrupção. Ele andava pelas ruas de Jerusalém, com o coração pesado, implorando para que o povo se arrependesse. "Mudai vossos caminhos e vossas ações", ele clamava. "Não confieis em palavras enganosas, dizendo: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor." Ele os alertava que o templo não era um amuleto mágico que os protegeria da consequência de seus pecados. Mas as pessoas não queriam ouvir. Eles o viam como um traidor, um arauto da desgraça. Como ele ousa falar contra o templo e a cidade santa? Ele foi ridicularizado, desprezado e ameaçado. Em sua própria cidade natal, Anatote, seus parentes e amigos conspiraram para matá-lo. Imagine a dor, a solidão profunda de ser rejeitado por aqueles que você mais ama, simplesmente por dizer a verdade que Deus colocou em seu coração. A dor de Jeremias era palpável. Ele não era um profeta de pé. Ele chorava por seu povo. Seus escritos estão cheios de lamentos, de angústia. Oh, se minha cabeça fosse água e meus olhos uma fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar dia e noite pelos mortos do meu povo. Ele amava Judá com uma paixão que o consumia, e ver a nação caminhando para a destruição era uma tortura para sua alma. Ele se sentia como um cordeiro levado ao matadouro, inocente e traído. Após a morte do rei Josias, a situação piorou drasticamente. Os reis que o sucederam, como Jeoaquim, eram corruptos e desafiadores. Certa vez, Jeremias ditou suas profecias a seu escriba, Baruque. O rolo foi lido diante do rei Jeoaquim no palácio de inverno. Enquanto ouvia as palavras de advertência divina, o rei, com total desprezo, cortava o rolo com um canivete e o jogava no fogo, até que tudo foi consumido. Ele não apenas rejeitou a mensagem, ele tentou destruir a própria palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não pode ser queimada ou silenciada. Deus ordenou a Jeremias que escrevesse tudo de novo, com ainda mais detalhes. A mensagem de Jeremias era consistente e aterrorizante. Por causa de sua contínua rebelião, Jerusalém seria destruída por um exército vindo do norte, a Babilônia. Ele aconselhou os reis a se renderem a Nabucodonosor para poupar a vida do povo. Para a liderança de Judá, isso era traição. Como um profeta de Deus poderia pedir a rendição a um rei pagão? Por causa disso, Jeremias foi acusado de traição, espancado e jogado em prisões e masmorras. Um dos momentos mais dramáticos de sua vida aconteceu durante o cerco final de Jerusalém. Seus inimigos, oficiais do rei Zedequias, o jogaram em uma cisterna vazia, um poço fundo e lamacento. Eles não o mataram diretamente, mas o deixaram ali para morrer de fome, afundando lentamente na lama.
No escuro, no frio, sozinho e abandonado, Jeremias enfrentou a morte, mas Deus não o abandonou. Um homem etíope, um estrangeiro chamado Ebed-Meleque, um servo na corte real, teve compaixão. Ele foi corajosamente até o rei e intercedeu por Jeremias, argumentando que o profeta morreria se ficasse ali. O rei consentiu, e Ebed-Meleque, com a ajuda de outros homens, usou cordas e panos velhos para içar Jeremias daquele poço de desespero. Um ato de bondade de um improvável salvador. Finalmente, a terrível profecia se cumpriu. Em 586 a.C., os exércitos da Babilônia romperam os muros de Jerusalém. A cidade foi saqueada, o magnífico templo de Salomão foi queimado até o chão, e o povo foi levado para o exílio. Jeremias testemunhou tudo. O livro de Lamentações, tradicionalmente atribuído a ele, é um poema fúnebre comovente sobre a queda da cidade que ele tanto amava. É um grito de dor que ecoa através dos séculos. Mesmo em meio à destruição, a mensagem de Jeremias não era apenas de juízo. Era também uma mensagem de esperança. Em meio à escuridão, ele profetizou sobre um futuro de restauração. Ele falou de uma nova aliança, uma aliança que não seria escrita em tábuas de pedra, mas no coração das pessoas. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações, disse o Senhor por meio dele. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele previu o retorno do exílio, a reconstrução da cidade e um futuro onde a relação com Deus seria pessoal e transformadora. Após a queda de Jerusalém, Jeremias teve a opção de ir para a Babilônia e viver confortavelmente. Mas ele escolheu ficar com o remanescente pobre que foi deixado para trás em Judá. No entanto, mesmo esse pequeno grupo se rebelou. Contra o conselho explícito de Jeremias, eles decidiram fugir para o Egito, temendo a ira dos babilônios. E, tragicamente, eles forçaram o velho profeta a ir com eles. A última vez que ouvimos falar de Jeremias, ele está no Egito, ainda profetizando contra a idolatria de seu próprio povo, que mesmo depois de tudo o que aconteceu, continuava a se desviar. Sua vida terminou como começou, falando a verdade para um povo que se recusava a ouvir. A história de Jeremias nos ensina sobre a coragem de permanecer fiel, mesmo quando somos rejeitados e perseguidos. Ensina-nos sobre o coração de um Deus que se entristece com o pecado, mas que anseia por restaurar e redimir. Mostra-nos que a verdadeira fé não é sobre rituais externos, mas sobre um coração transformado e obediente. Jeremias não viu o cumprimento da maioria de suas promessas de esperança durante sua vida. Ele morreu no exílio, aparentemente um fracasso aos olhos do mundo, mas sua fidelidade ecoa até hoje. Ele foi a voz que Deus usou para plantar sementes de uma futura restauração, uma nova aliança que encontraria seu cumprimento final séculos depois. Ele foi, e ainda é, um poderoso lembrete do custo do chamado e da inabalável soberania de Deus. Obrigado por assistir. Até a próxima.